Eu escolhi uma Uberlândia com mais qualidade de vida. Eu escolhi uma Uberlândia com mais oportunidades de trabalho. Eu escolhi uma Uberlândia melhor para os nossos filhos. O poder do povo é o seu poder de transformar a nossa realidade. Você fez as suas escolhas. Agora é hora de acompanhar e viver um novo tempo. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder da mudança já começou. Olá, cumprimento a todos que estão presentes aqui hoje para essa audiência pública tão importante sobre os desastres ambientais em Uberlândia e a construção de uma nova cidade, uma cidade resiliente a esses problemas atuais que vivenciamos devido às mudanças climáticas e tantos fenômenos que têm acontecido e que já impactam a nossa cidade. Quero aqui dizer que o nosso objetivo com isso é discutir o que nós estamos já apresentando aqui nessa legislatura, nesse mandato, nesses últimos 4 anos, a respeito dessa temática, e também as questões com especialistas e pessoas estudiosas da área, que já vem discutindo sobre os impactos ambientais na nossa cidade, em tantas vertentes e segmentos, para que a gente possa, de fato, ter um documento aí para provocar a próxima gestão nessa transição de governo que existirá e que a gente espera que possamos avançar nos debates e políticas públicas voltadas para a questão socioambiental da nossa cidade. Nesse sentido, quero aqui cumprimentar a minha colega vereadora Cláudia Guerra, que está comigo hoje presente nessa audiência, e também considerar aqui a nossa composição de mesa, com a doutora Clébia Simone Dantas da Costa, que é arquiteta, advogada pela UFO, membro ativo do Observatório do Plano Diretor de Uberlândia e do Conselho Municipal do Plano Diretor, especialista em regulamentação fundiária, atua há anos em ocupações
urbanas, promovendo educação popular e fortalecendo vínculos comunitários, com uma trajetória voltada para o planejamento urbano, inclusivo e a justiça social, dedicando-se à transformação de territórios em espaços dignos e sustentáveis. A senhora Samara Carboni, engenheira química pela UFSM, mestre em meteorologia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, doutora em Física da Atmosfera pela University of Helsinki e pós-doutora em Física e Química da Atmosfera pelo Departamento de Física da USP e atualmente é professora no curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da UFO, e integrante do Observatório de Política Ambiental da UFO. Seja bem-vinda a compor a nossa mesa e gostaria de convidar também o senhor Silvio Luiz Andreozzi, que é geógrafo pela Unesp, mestre em Geociência e Meio Ambiente pela Unesp e doutor em Geografia pela Unesp. É professor do Instituto de Geografia da UFO e atualmente representa a UFO no Conselho Consultivo do Parque Estadual do Pau Furado, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. É presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e coordenador do Comitê Gestor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UFO. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para discutir assuntos tão importantes para a nossa cidade, vocês que são aí especialistas em diversos temas e têm trazido tanto impacto positivo para a nossa cidade a respeito desse tema de desenvolvimento socioambiental. Quero agora passar a palavra para a minha colega vereadora Cláudia, que se encontra aqui, fazer seus cumprimentos. Bem-vindo, vereadora Cláudia. Obrigada por sempre nos apoiar nessas causas tão importantes para a nossa cidade. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Amanda. Uma alegria estar aqui com você para um tema tão relevante. Quero dizer que é fundamental, na primeira semana que eu comecei o mandato, nós solicitamos à mesa diretora, a Amanda vai se lembrar, porque ela participou também, com apoio e tudo, montar uma comissão para analisar a questão ambiental em Uberlândia, com técnicos da Universidade Federal de Uberlândia, de outras faculdades, com conselhos de direitos afins, com o legislativo, com a prefeitura, por aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas. Nós estamos aguardando até hoje. A mesa diretora, infelizmente, não montou essa comissão e nós já estamos, depois de 4 anos, praticamente na última semana de mandato. Então, na primeira e na última, e a gente não teve essa comissão constituída. A gente espera que com o próximo prefeito seja possível. E eu queria mencionar, antes de sair, porque eu tenho uma reunião do Conselho de Saúde no prédio aqui do lado, que é fundamental trabalhar o tema sustentabilidade, questão ambiental, com as interseccionalidades, com os recortes de gênero, raça e etnia. Porque, diante dos desastres ambientais, as mulheres são as que mais sofrem, são as mais pobres, são as que ficam sem casa, são as que perdem tudo, são as que estão com os filhos, são as mães atípicas, e as mulheres negras ainda mais, e pensando zona urbana, zona rural, e pensando aquelas que estão em assentamentos, em ocupações. Então, esse recorte é fundamental, não à toa, e eu falo muito disso em sala de aula, com a Agenda 2030, o 5º objetivo é de igualdade de gênero, e a gente sabe que a questão da transversalidade, aí pensando a questão ambiental como transversalidade, dentro da Agenda 2030, não tem como a gente não pensar os sujeitos de carne e osso. A ONU Mulheres, desde 2011, 2010 para 2011 que ela existe, ela tem também uma agenda voltada para essa questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, com recorte de gênero, raça, etnia, e pensar as águas, as florestas. As mulheres, elas têm muito essa perspectiva de cuidar mais, do solo, da água, do meio ambiente. Então, assim, é muito importante que a gente consiga visualizar, a partir do debate, esses sujeitos concretos, porque não existem homens abstratos, mulheres abstratas, mas esses recortes de classe, raça, gênero, etnia, faixa etária, são fundamentais para pensar o tema. Essa é a minha contribuição nas boas-vindas. Queria dizer que é uma alegria ter aqui conosco a Clébia, que é uma grande amiga, você também, que é uma profissional muito capacitada,
e que tem produzido conhecimento sobre isso, o professor da geografia, eu fiz história, professor, estava em cima e a geografia embaixo, é uma honra, e a Amanda, que tem como causa do mandato, há 4 anos, essa temática, parabéns pela iniciativa, e que a audiência seja produtiva e propositiva, que daqui possa sair, quem sabe, uma carta de intenções, recomendações para se levar ao novo prefeito, para que realmente a gente veja essa situação modificar. Eu estive mais a Klebe em vários momentos do plano diretor dessa cidade, que é que cidade temos e que cidade queremos para daqui 10 anos. Isso não é pouca coisa. Né? A gente teve as territoriais, eu participei lá no meu bairro, Nova Uberlândia, mas também participei de outras, e a gente sabe que é muito importante a população participar desses espaços, né, Amanda? Porque aí a gente tem um plano diretor com a cara da população. Então, é fundamental que isso seja levado a cabo. Infelizmente, não foi terminado esse ano, né, porque nós estamos também em transição para a prefeitura, mas que para o ano que vem a gente consiga ter aí um plano diretor atualizado e adequado às necessidades urgentes da população de Uberlândia. Obrigada pela oportunidade, estamos juntos e juntas. Se eu sair, vocês me desculpem, mas é porque a gente ainda está nessa história de ser multifuncional, né? Então tem que ir para a reunião do Conselho de Saúde, que hoje é a última do ano e muita coisa está rolando na saúde. E se der tempo, eu volto para cá. Obrigada. Muito obrigada, vereadora Cláudia, por estar comigo nesses 4 anos, nessa luta constante. A gente vai sempre seguir juntas. Obrigada. Bom, nós estamos aqui para falar de alguns desses desastres que Uberlândia já vem evidenciando aí nesses últimos 4 anos. Mencionar aqui as chuvas intensas com enchentes, alagamentos, quedas de árvores e outros estragos em diversos pontos das nossas cidades, como os novos pontos de alagamento que vão além da Avenida Rondon Pacheco, hoje chegando até a João Naves de Ávila, Getúlio Vargas, Anselmo Alves dos Santos, Minervina Cândida de Oliveira, além dos bairros Morumbi, Tibere, Oswaldo Rezende, Elison Prieto e as ocupações das Torres e Fidel Castro. O registro de um óbito no dia 24 de novembro, em decorrência das fortes chuvas que assolaram a Rondon Pacheco, também foi um episódio marcante dessas chuvas cada vez mais intensas e esses alagamentos cada vez mais dramáticos na nossa cidade. Temos também a questão das intensificações das ondas de calor, que cresceram bastante, baixando a umidade do ar também, com temperaturas acima de 40 graus e umidade abaixo de 15%. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para que a população de Uberlândia tomasse cuidado com a condição que se estendeu por vários dias, especialmente nesse último ano. Tivemos aí queimadas devastadoras, que são incontáveis focos de queimadas registrados nos últimos 4 anos, com uma escalada de ano a ano nessa intensificação desses novos pontos de queimada que a gente teve na cidade também. Cabe ressaltar aqui os números do ano de 2024, que nunca antes tinha acontecido aqui na nossa cidade. Durante os primeiros 8 meses desse ano, a cidade registrou 1.799 incêndios, superando todo o ano de 2023. O Parque Estadual do Pau Furado foi uma das áreas mais atingidas pelo fogo, afetando a nossa biodiversidade. A gente não consegue nem ter uma previsão ainda, né, de quão afetada foi a nossa biodiversidade. A gente teve aquele incêndio também próximo ali ao Parque Caça e Pesca, que também atingiu a nossa última reserva de Mata Atlântica na nossa cidade, né? Então, assim, os nossos pontos de últimas reservas de Cerrado, Mata Atlântica, que a nossa cidade tem, estão totalmente comprometidos em virtude da especulação imobiliária e também dessa falta de um planejamento de prevenção a queimadas e incêndios no município. Nós não sabemos onde nós vamos parar, mas não vai ser um lugar interessante para que a nossa cidade ocupe pelos próximos anos, né? Há um comprometimento dos recursos hídricos também, com o assoreamento dos córregos, com essa falta de cuidado com as nossas veredas, a contaminação, né, dos resíduos que são jogados nos córregos, no rio da nossa cidade, que comprometem, inclusive, a nossa qualidade no abastecimento de água e o acesso da população também a esse recurso, né? Então, é o que nós precisamos fazer e agir para que a gente possa ter, de fato, uma cidade planejada, que consiga ter planos de contingência com relação a isso e consiga, de fato, trabalhar envolvendo a ciência, né? Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa trazer aqui. Aqui eu tenho especialistas que atuam nessas áreas, de que Uberlândia, em sua gestão do executivo e aqui no legislativo, nós temos que ter uma aliança com quem produz ciência,
que é a universidade e tantas outras, né, instituições e órgãos que atuam diretamente na preservação do meio ambiente, que tem muito a acrescentar na forma como a cidade é gerida, né, como a gente gere também os nossos recursos da cidade. Então, pensando nas ações que a gente fez também durante esses 4 anos, né, nós fizemos uma indicação para a criação de novos parques municipais. Um deles é o Parque do Córrego Mogi e o outro do Córrego Campo Alegre, que são córregos aí hoje muito comprometidos com o assoreamento e com a poluição, com o desmatamento, com a expansão imobiliária e a falta de um planejamento urbano real na nossa cidade, né, que esteve aí nos últimos 10 anos sem um plano diretor atualizado, o que nos impede de ter uma dimensão, né, e fazer, de fato, uma expansão imobiliária ordenada que consiga ter o planejamento de infraestrutura aliado à preservação ambiental e também os acessos que a população vai ter sobre os recursos, né, e como isso vai nos impactar no futuro. E hoje nós temos aí esse comprometimento na nossa realidade. A gente conseguiu aprovar no calendário municipal também, no primeiro ano do mandato, sobre o Dia Mundial da Luta contra as Mudanças Climáticas e do uso do plástico também. Acho que foi um avanço importante, porque esse tema tem sido discutido, né, a nível nacional e mundial também, e também sobre o nosso plano de enfrentamento, a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que foi a nossa grande conquista do mandato, a aprovação dessas diretrizes para a construção desse plano, um projeto inovador em Minas Gerais e no Brasil também, no Congresso, uma iniciativa da minha colega de partido, a Tabata Amaral, e aqui em Uberlândia a gente conseguiu viabilizar para que isso também pudesse ser feito. E o nosso motivo, inclusive, da audiência é que a gente consiga, de fato, provocar o Executivo a agir com relação à construção desse plano, que precisa ter aliado à sua base a questão científica e também a questão da sociedade civil e outros agentes envolvidos que, de fato, discutam a cidade. Nós fizemos também emendas orçamentárias pela promoção de ações no ecoturismo do município, pela ampliação e qualificação da infraestrutura de mobilidade ativa e não poluente, pela implementação também de jardins de chuva como uma solução para a drenagem pluvial urbana. Fizemos também emendas para investimentos em tecnologias de monitoramento ambiental e também para o incentivo da compostagem como uma boa prática na ampliação também e classificação e qualificação das áreas verdes do município, né, que são aí as áreas de praças e também de parques na nossa cidade, que precisam ser ampliadas e também melhor cuidadas pelo município, né, e ser um acesso também para regiões que ainda não possuem isso, como as regiões mais periféricas do município, que são carentes desse tipo de acesso. E também fizemos emendas para apoio e incentivo à criação também de manutenção de hortas urbanas, denunciamos o desmatamento na nossa cidade, projetos inadequados de PCHs ao longo do rio Berabinha e queimadas criminosas também junto ao Ministério Público Estadual do Meio Ambiente, que também entramos bastante em contato durante esse período para a construção, inclusive, de um plano de prevenção às queimadas, que nós não tivemos uma resposta ainda efetiva sobre a construção desse plano pelo próprio Ministério Público do Meio Ambiente. Também fizemos uma pressão para a criação desse plano, né, de prevenção e combate às queimadas, uma fiscalização também da situação dos córregos urbanos, com especialistas na área também, que estivemos juntos durante o mandato, para a preservação desses córregos e trazendo também possíveis solicitações para a limpeza desses córregos e ampliação no orçamento para que isso fosse feito. Temos exemplos também no bairro Nova Uberlândia, com o córrego do bairro que tem sido comprometido, o córrego Bons Olhos. Nós tivemos também questões do córrego Campo Alegre e tantos outros na nossa cidade que têm sido monitorados e que apresentam um grande comprometimento. Fiscalização também para a criação do plano de arborização urbana em Uberlândia, que não existia até então, né? Era um dispositivo do plano diretor que não havia sido implementado nesses últimos 10 anos de vigência desse plano, numa total inércia da prefeitura, que não sabe qual é o tipo de vegetação que nós temos na nossa cidade e nem qual é a melhor forma de arborização que contemple o nosso município na questão da drenagem das águas da chuva, também da qualidade do ar, da questão das ilhas de calor e todos os efeitos que isso traz, né, na falta desse planejamento
de fato, da arborização. Fizemos também para a criação do plano de drenagem pluvial, que, sem dúvidas, é um dos mais importantes a serem discutidos, por conta do aumento das inundações na nossa cidade. Hoje, Uberlândia se encontra no mapeamento do governo federal como uma área de risco a inundações e enchentes. Também um apoio e participação nas atividades do Observatório do Plano Diretor e o Observatório de Políticas Ambientais, onde os especialistas têm discutido bastante essas questões e têm levado ciência para o debate público, né? Que é uma questão importantíssima de ser monitorada e tratada. Articulação com a Defesa Civil, CEMADEM e profissionais da UF também para incluir Uberlândia na lista de municípios que sofrem, né, com esses desastres ambientais. Presença também indiscutível do nosso mandato em questões que tratam de políticas ambientais, como a Conferência Nacional de Mudanças Climáticas e o Encontro Regional de Uberlândia, o Seminário Técnico sobre Crise Climática em Minas Gerais, que teve sua presença aqui na nossa cidade, com deputados da Assembleia de Minas presentes, e onde eu pude falar sobre o nosso projeto de adaptação à crise climática. Então, nós temos também esse compromisso no mandato de dar seguimento a todas essas ações. Nós estaremos de volta aqui no dia 1º de janeiro, então a intenção dessa agenda aqui agora também é unir forças para que a gente possa dar seguimento a essas ações do nosso mandato, junto com a sociedade civil e todos os especialistas aqui presentes, nos colocando como uma ponte com a gestão, né, e o executivo, para que a gente possa dar andamento a essas urgentes questões que temos a discutir sobre a pauta ambiental no nosso município. E aí agora eu quero passar a palavra para os nossos convidados aqui presentes, para a gente poder fazer essa discussão com um tema de 20 minutos, para cada um poder falar aqui da forma como achar melhor. Quero passar aqui a palavra para doutora Samara Carbone. Por favor, pode fazer uso da nossa palavra. Só um minuto. Ali ou aqui? Abre para nós o microfone aqui, por favor. Tá ligado? Tá funcionando. Boa noite. Boa noite a todos os cidadãos presentes, autoridades. Cumprimento os colegas da mesa, professor Silvio, Amanda, Clébia. Obrigada pelo convite também, né, essa oportunidade de conversar sobre essas questões que trazem tantos problemas para a nossa região. Eu vou começar trazendo algumas introduções e depois eu vou falar, eu estou aqui representando, né, também o Observatório de Política Ambiental, da UFO. Então, eu vou começar trazendo algumas informações a respeito, pensando um pouco mais na questão das mudanças climáticas, e depois eu passo para falar um pouco de alguns resultados, algumas coisas que a gente andou fazendo no observatório que tem relação com isso, né? Então, bom, eu vou partir daqui do princípio de que já tivemos, né, Amanda, no passado, audiência sobre mudança climática, aqui nessa plenária, já tivemos audiência para falar de muitas questões relacionadas a isso, então, assim, não vim aqui provar para ninguém que as mudanças climáticas estão acontecendo, porque isso já é ponto pacífico, já estamos todos concordando, entendendo, sofrendo com isso, então eu vou passar direto para a parte de trazer um pouco de discussão em torno do que a gente precisa, o que precisaria ser feito, né? E aqui eu estou pensando, vou focar mais nas mudanças climáticas, que é a minha área de estudo, e que é algo que tem intensificado muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa região.
Quando a gente fala de alagamentos, por exemplo, de chuvas intensas, né? Então, por que eu estou falando de mudança climática? Estou falando porque o que a gente espera, o que os modelos climáticos mostram, é que nós teremos intensificações desses eventos extremos. O que são eventos extremos? Esses eventos onde a gente tem, por exemplo, precipitação exagerada, né, uma grande quantidade de chuva caindo num pequeno espaço de tempo, né? Porque é muito diferente se 100 milímetros de chuva cai em 1 hora, em 30 minutos ou em 6 horas, porque essa chuva se distribui, né? E onde essa chuva vai se acumular, então é onde vão acontecer a maior parte dos problemas. Então, esses eventos devem se intensificar, nós temos observado isso, e é por isso que eu vou focar, né, em eventos desse tipo. Outro evento também, assim, nós sofremos com os dois extremos, né, aqui em Uberlândia, tanto com a chuva de mais quanto com a chuva de menos, né? Então, por outro lado, a gente tem observado que as estações chuvosas, elas têm ficado mais curtas e mais intensas, com o volume de chuva, parece que o volume de chuva não tem mudado tanto, a quantidade de chuva, mas a distribuição dela está mudando ao longo do tempo. E aí, por outro lado, a gente também tem períodos secos, né? Períodos onde parece que a gente tem observado que o período de dias consecutivos sem chuva estão aumentando na nossa região. Isso não é acontece só em Uberlândia, tem observado em outros lugares também, né? Mas aqui a gente observa isso. Então, o prolongamento dessa estação seca, isso traz diversas consequências, né? Como é só a gente voltar alguns meses atrás na memória para lembrar dos incêndios que foi acabar de lembrar, né? Então, tudo isso intensifica os processos de queimadas, o que traz problemas de saúde, problemas de vegetação, diminui todos os problemas que foram citados, eu não vou entrar nessa questão, né, já foram citados pela vereadora no início. Então, a gente tem esses dois extremos aí para trabalhar, e o que as projeções climáticas mostram é que isso vai intensificar com o tempo. Tá? Então, esses alagamentos que nós temos, esses problemas, eles não são causados pelas mudanças climáticas. É importante deixar claro que as mudanças climáticas, o aquecimento global, ele intensifica essas questões, né? Então, o problema de alagamento em rodovias, em Rondon, em outros bairros da cidade, não é por conta das mudanças climáticas, das mudanças que nós temos observado. Isso é em função de um mau plano de planejamento, né? A falta de um planejamento urbano adequado que foi feito no passado. O que as mudanças climáticas vão provocar é a intensificação e a piora desses fenômenos, que é o que nós já estamos observando, né? Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer, né? Então, basicamente, mitigar e adaptar. Então, é assim, diferença entre mitigação e adaptação. Adaptação, a gente já estamos sofrendo com as consequências das mudanças climáticas, né, do aquecimento global, essas, né, chuvas, eventos de calor extremo, tudo isso. É importante lembrar, né, que não é só as pessoas, nós, os seres humanos, todos os animais humanos e não humanos sofrem com isso, e a vegetação também. E em vegetação, pensa aí em toda a produtividade agrícola da nossa região junto, né? Então, a adaptação é assim, isso já está acontecendo, isso já é fato. Então, o que nós podemos fazer para adaptar as condições que nós temos em termos de infraestrutura, em termos, né, o que pode ser adaptado para que a gente consiga conviver melhor, vamos dizer assim, com vista dessa situação, né? E mitigação, que é o que seria o mais importante, o mais urgente, né, significa reduzir as emissões de gás de estufa, porque toda essa intensificação da qual estou falando, desses fenômenos, né, tem a ver com a emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, infelizmente, isso não é uma coisa que só Uberlândia sozinha vai conseguir resolver. Então, nós precisamos da ação global, né? É para isso que existe o Acordo de Paris e entre outras coisas. Nós precisamos de ação em todos os municípios do Brasil para que, de fato, as consequências disso sejam minimizadas em todo o território do Brasil, de Uberlândia, do Minas Gerais, do Brasil e do planeta inteiro, né? Então, aí já vê algumas dos desafios, né? Algumas dessas soluções, né, o que pode ser feito, gente, isso está bem escrito e descrito, na verdade, nesse planejamento, nesse documento aqui, que é o relatório do SEG. O SEG é um sistema de estimativas de emissões e redução de gás de efeito estufa. Eles têm um relatório, esse relatório especificamente que estou mostrando para vocês, que foi de onde eu tirei algumas questões que eu vou falar aqui. Eles têm 87 soluções para as cidades. Soluções muito pontuais, muito diretas, direto ao ponto, para para tentar mitigar e adaptar essas questões das mudanças climáticas. Tá? Então, assim, certamente as 87 não servem da mesma forma para Uberlândia. Então, precisaria fazer uma discussão, e um pouco eu vou discutir aqui agora,
é por onde que a gente olha, né? Porque você tem 87, mas o que é mais importante dessas 87? Então, a grande questão é como reduzir, né? Então, se a gente vai falar em termos de mitigação, que é a redução desses gases de efeito estufa, quando a gente fala desses gases, né, só para lembrar, então, lembra, tem o CO2, tem o metano, tem lá os gases que a gente chama óxido nitroso, com N2O, tem todos aqueles gases que são usados na indústria de refrigeração, né? Então, nos ar-condicionados, que são substitutos dos CFCs, que são os HFCs, tudo isso, o ozônio também, tudo isso são gases estufa. Tá? Então, quando a gente vai falar de redução desses gases, está falando de todo mundo junto, né? Alguns mais do que outros. Então, isso aqui é uma imagem que eu tirei de um relatório do SEG, inclusive. Todos os anos, essa plataforma é uma plataforma que vocês podem depois entrar, olhar. Ele mostra as emissões, ele faz uma estimativa das emissões de gás de efeito estufa do Brasil para cada um dos estados e para cada um dos municípios do Brasil. Então, os mais de 5.000 municípios do Brasil têm uma estimativa desse tipo. Tá? Essa estimativa, ela é como o nome sugere, é uma estimativa e é algo bem preliminar. E tem vários problemas associados. Tá? Eu pediria ao pessoal, né, que está nos acompanhando a focar só no gráfico de pizza que está mais à esquerda de vocês, que é aquele que tem só 3 cores ali, que é o de Uberlândia. Tá? Então, o que essa plataforma sugere é que nós temos, a Uberlândia emitiu em 2023, esses são dados de 2023, 2,4 megatoneladas de CO2 equivalente. Aí CO2 equivalente parece uma coisa meio difícil, mas ele é muito simples. Esse Ezinho, ele quer dizer equivalente, porque ele está considerando todos esses gases poluentes que eu falei de gases estufa, junto com ele. Então, quando fala CO2 equivalente, considera todo mundo. Tá? Então, essa é uma estimativa. E vocês veem ali, talvez seja meio ruim de enxergar, né, mas mais ou menos 50% das emissões de gás de efeito estufa de Uberlândia estima-se que são devido ao setor de energia, produção de energia, geração de energia, que é principalmente o setor de transportes, no caso de Uberlândia. Tá? E a segunda maior fonte emissora de gás estufa de Uberlândia, de acordo com essa estimativa, é em amarelo, que é aquela cor que representa o setor do agropecuário. E em terceiro, o azulzinho que vocês estão vendo representa as emissões de resíduos. Tá? Então, por que eu trouxe essa imagem aqui para a gente discutir? Antes disso, eu só explicar, né, que assim, uma coisa que é muito importante é o levantamento de conhecimento, de dados, de informações. Nós não temos em Uberlândia informações a respeito das fontes emissoras de gás estufa. Não temos esses dados e estudos sobre isso. Tá? Então, e esse assim, é o local para a gente partir ao início, para a gente pensar em decisões, porque onde que eu vou agir? Onde que nós vamos focar as políticas públicas? Nós podemos focar as políticas públicas, não tem 87 soluções lá no relatório? Tem 87, mas se a gente focar naqueles que não estão dentro dessas corzinhas aí, que é a energia, e que é agropecuária, e que é resíduos, a gente vai estar focando botando os nossos esforços em algo que emite pouca ou menos gás estufa para a atmosfera. Então, esse tipo de estimativa é importante para a gente saber aonde focar. E o foco principal de Uberlândia precisa ser no setor de transportes. Tá? Mais de 83% das emissões dentro dessas energias aí é setor de transporte. O que é isso? Combustíveis fósseis sendo queimados e emitidos para a atmosfera. Tá? Então, e aí quando a gente fala em termos de combustíveis fósseis, né, e emissão, queima desses combustíveis fósseis, que geram esses gases do efeito estufa para a atmosfera, a gente tem que pensar em, principalmente, estamos falando de transporte, a gente está falando de mobilidade urbana. Estamos falando de transporte público, gente. A coisa mais importante que tem no município, que ele precisa ser feita para combater, então, né, isso pode ser discutido, mas entre elas, quando a gente fala em termos de transporte, é melhorar o transporte público, primeiro para as pessoas deixar seus carros em casa e usar o transporte público. Segundo, a eletrificação da frota de ônibus, principalmente. Né? A gente fala muito em eletrificação, eu sou a favor, acho que a eletrificação é uma coisa, né, bacana que reduz muitas emissões no meio urbano, melhora a qualidade do ar no centro urbano, mas eu acho que a gente precisa focar na eletrificação da frota de ônibus, tá? Que é onde o transporte público está. E aí, a questão da eletrificação de veículos leves, eu acho que precisa haver políticas de incentivo para que essas pessoas não queiram dirigir carros e queiram usar transporte público ou outras alternativas, como bicicleta, como caminhadas. E aí entra o plano diretor, né, de Uberlândia, trazendo aí diretrizes, informações, coisas que são importantes para a gente pensar em como otimizar isso, né, como fazer isso funcionar na prática. Então, por exemplo, o nosso plano diretor, né, que deve ser que foi aprovado, né, esperamos que seja aprovado na Câmara, vamos ver como que vai ser, mas já fala alguma coisa de descentralização,
né, formação de subcentros na cidade. Então, tudo isso é importante porque, veja, quando a pessoa não precisa atravessar a cidade para trabalhar, ela pode trabalhar, ter um emprego perto de onde ela mora, isso é transporte da emissão de gases estufa e outros gases contaminantes que fazem mal para a saúde, né, que vão deixar de emitir para a atmosfera. Então, essa formação de subcentros na cidade é muito importante. Tu ter locais de comércio, ter locais de lazer, ter locais de trabalho, né? De fazer, às vezes, combinar zonas mistas, né? Combinar a área residencial com alguns tipos de emprego, para as pessoas não precisarem se deslocar, porque é questão de transporte público. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa discutir como reduzir essas emissões. E esse é o setor que eu acho que a gente precisaria focar e atacar de primeiro, porque é onde, né, primeiro e segundo, porque é onde as emissões, então, são mais altas. Tá? Na sequência, né, o próximo, a fonte emissora, justamente a agropecuária, que é o amarelinho ali. Então, a agropecuária é um setor, o que domina nessa agropecuária, e é principalmente o que a gente chama de fermentação entérica. Isso é um nome que a gente dá, né, para o processo de respiração dos animais. Então, principalmente os bovinos, os ruminantes que têm, então, esse processo, eles emitem muito metano na respiração deles. Então, esse processo de emissão de metano é a segunda maior fonte emissora de Uberlândia de gás estufa. E o metano, lembrando que ele é um gás estufa 21 vezes mais poderoso do que o CO2. E isso é muito importante, porque ele é muito poderoso em termos de aquecimento global. Então, o que precisa ser feito? Eu acho que a gente precisa estimular, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a agricultura, pequena agricultura familiar, pequenos produtores rurais. A gente vai para o campo e visitar as fazendas e a gente enxerga, a gente vê que esses produtores, eles têm muita dificuldade, e às vezes eles precisam de máquinas pequenas, de pequeno porte, para conseguir trabalhar dentro da propriedade. Eles precisam de acesso a ferramentas, eles precisam de acesso a crédito. E é um crédito, assim, razoável e possível, né? Não é aquele crédito que tem juros enormes e que se torna impossível e inviabilizado para essas pessoas. Então, a agricultura familiar, a agricultura agroecológica, por meio de sistemas agroflorestais, por meio de sistema agro-silvo-pastoris, que é onde tu combina, então, por exemplo, a criação de animais junto dentro da agrofloresta, tu preserva o ambiente, tu não usa insumos externos, tu não precisa de fertilizante, tu não precisa de adubos, tu não precisa de pesticidas, e, sobretudo, e quanto mais esses produtores nós tivermos na região, mais fácil é de a gente fechar esse ciclo do carbono, porque se a produção local, né, e se a prefeitura, por exemplo, consegue garantir que a produção desses alimentos vão ser direcionados para as escolas, para os meios públicos, e consegue garantir, então, que tudo que eles produzirem vai ser vendido, por exemplo, por meio de políticas públicas, né? Tu consegue fechar isso, não precisa trazer tanto esse alimento, muitas coisas de fora. Tu reduz o transporte também, tu reduz as emissões via forma da cadeia de transporte, né? Então, acho que dentro da agricultura, sim, essa pessoa de pensar a agricultura familiar, a agricultura do pequeno produtor, isso é muito importante, e focar nessa produção. Tá? A outra, depois dos resíduos, eu vou falar menos, mas os resíduos a gente tem aqui, a gente já faz algumas coisas que é queimar parte do metano que é gerado no aterro, né, para a produção de energia. No entanto, muito ainda se desperdiça, né? A gente ainda não tem uma separação de resíduos eficiente, esses resíduos orgânicos, principalmente, ainda não são utilizados, né? Não são por meio de compostagem ou outros processos, então muito ainda se pode fazer, e tem várias dicas nesse relatório sobre isso. Antes de passar disso, eu só queria, assim, tem 5 setores principais que o SEG traz. Além desses 2 aí, tem um que está nos outros setores em Minas Gerais e no Brasil, que é o marrom, que é o setor industrial, e tem o verde, que é a mudança do uso da terra. Tá? O marrom, que é a mudança, são as emissões industriais, vejam que Uberlândia é zero. É que não é que ela é zero, tá? Cuidado. É que por isso que eu disse que isso é uma estimativa preliminar e é é um ponto de partida, mas isso aqui não são resultados medidos. Isso é só uma estimativa feita com base no número da população, consumo de energia elétrica, consumo de combustíveis. Então, né? E o que acontece é que eles não têm informações a respeito das emissões das nossas indústrias. Não é que o nosso parque industrial não emite gás de efeito estufa. É que essas informações não estavam disponíveis para eles fazerem essa consulta. Tá? Então, esse certamente deve ser um outro local, outro setor a ser discutido, né, as suas emissões a serem discutidas. E notem que o setor de uso da terra, mudança do uso da terra nas queimadas, que a gente comentou antes, né, a Amanda falou da introdução sobre as queimadas, parece que elas também não estão aqui, porque aí isso tem uma outra questão, mas
comparando, né, em termos de quantidade, o que é emitido pelo setor de transporte e pelos outros setores de agropecuário, com as mudanças, as queimadas, isso não é tão grande. O problema maior das queimadas tem a ver com os efeitos na saúde humana e perda de produtividade, que a gente não tem dado absolutamente nenhum sobre isso e que eu estou apenas especulando porque nós não temos informações a esse respeito. Mas a poluição, quando a gente tem esses eventos de queimada, então a contaminação, são outros poluentes que são emitidos para a atmosfera, e esses outros poluentes causam vários problemas de saúde nas todas as populações, sejam elas animais humanos ou não humanos, e nas plantas também, porque as plantas também sofrem com a emissão desses poluentes. Então, aí isso é uma outra questão que está ligada com as mudanças climáticas, mas entra na questão de qualidade do ar, tá? Bom, essas são algumas das questões. Aí, vou voltar aqui. Aí, só lembrando, né, então nós tivemos, ano que vem nós teremos a COP no Brasil, né, que é a Conferência das Partes, uma discussão importante, é um ano muito importante porque é um ano de redefinição de metas, todos os países virão para o Brasil e vão trazer, que eles forem signatários do Acordo de Paris, e vão dizer quanto mais eles vão reduzir as suas emissões de gás estufa. E o Brasil já antecipou a sua meta, que seria apresentada no ano que vem, e já vai para 67%. Então, a gente já aumentou a nossa redução, assim, a nossa meta, que antes acho que era em torno de 45%, aumentou para 67%. Ou seja, nós vamos reduzir, estamos nos propondo, né, o Brasil, como país, a reduzir as emissões de gás de efeito estufa até 2050 em 67%. Tá? Isso é um valor bastante significativo. Ainda é insuficiente perto do que a gente gostaria que fosse proposto, mas comparado com outros países, talvez ainda estamos liderando pelo exemplo. E por que eu estou falando disso? Porque se o Brasil vai querer reduzir em 67% as suas emissões, Uberlândia terá que reduzir as suas emissões em algum momento em 67% também ou mais, né? Então, isso vem de cima. Então, na gente a gente esperar até a próxima gestão, a outra gestão, a gente está esperando todas as gestões, né, tomarem providências, então as providências precisam ser tomadas, né? Então, isso aí é uma coisa que está vindo, que já é presente. Aí agora, só entrando para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Observatório de Política Ambiental, né, e já vou explicar por que estou falando disso. Esses aqui são os nossos integrantes de 2024, os nossos colegas, né, nós temos estudantes, nós temos técnicos administrativos, professores, nós temos pessoas de ONGs de Uberlândia, ambientais, nós temos representação também na Câmara aqui por meio da Luísa, né, do mandato da vereadora Amanda, e as pessoas, essa foi a integração, e tem mais as organizações. Então, um resultado que nós produzimos esse ano, que está disponível no nosso Instagram, que é o Observatório Política Ambiental UFO, vocês podem seguir e observar e ver os relatórios na íntegra, lá nesse relatório que está na bio do nosso Instagram, que é um ranking ambiental, onde nós avaliamos os mandatos dos vereadores e vereadoras no período de 2021 até 2023. Então, nós não consideramos, a gente não conseguiu avaliar 2024, porque isso foi publicado agora em agosto, setembro desse ano, na verdade foi setembro desse ano, então a gente não conseguiu avaliar esse ano corrente. Tá? Então, o que nós fizemos? A metodologia está descrita lá, vocês podem olhar depois com calma, mas basicamente a gente procurou, em todas as matérias legislativas, dos vereadores e vereadoras, nesses 3 anos, tudo que tinha algum caráter ambiental. Então, dentro dessas matérias, a gente encontrou projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, tem pedidos de informação, moções de aplauso, tudo isso a gente considerou, avaliou e pontuou de alguma forma para tentar identificar o caráter dentro dos nossos políticos, dos nossos representantes aqui na Câmara, né, como que está sendo em termos de projetos que eles estão propondo e também como eles estão votando nesses projetos. Tá? Então, e aí o que a gente encontrou fazendo uma avaliação, a gente avaliou também os projetos de lei complementares enviados pelo Executivo, tá? Que foram só 12 projetos que a gente encontrou que tinham um caráter ambiental, e nesses projetos do Executivo, que é a pizza que vocês estão vendo com mais vermelho ali na esquerda de vocês, então essa mostra que mais 66%, se a gente colocar, né, o amarelo junto, são projetos que, na verdade, comprometeram o meio ambiente e não trouxeram assim, contribuições que a gente esperava que fossem ambientalmente, que garantissem a segurança, que garantissem a preservação ambiental no nosso município, para os projetos de lei. Tá? Nos projetos
nos projetos de leis do Legislativo, foram 11 projetos que a gente identificou, e aí vocês veem o verdinho ali, né, então, que é bem maior, né, a gente observa que, de fato, os projetos, eles têm os projetos mandados, né, são projetos votados, então, eles chegaram na Câmara e foram aprovados, votados e aprovados pela Câmara. A gente vê que esses projetos, eles já trazem um caráter ambiental mais significativo. No entanto, e aí, quando a gente olha para os projetos, principalmente de leis complementares, né, que é o verdinho do lado direito ali, a gente vê que a relevância desses projetos de caráter ambiental deixou um pouco a desejar. Então, em termos de relevância, a gente classificou assim como se fosse muito relevante o verde mais escuro, né, e aquele verdinho mais claro se ele tem alguma relevância ambiental. E tem projetos que são irrelevantes e que têm relevância, na verdade, muitos projetos não têm nem... nem contribuem para o meio ambiente, muito pelo contrário, eles trazem problemas, né, muito grandes. Então, e nos projetos de leis complementares, a gente ainda observou resultados mais favoráveis, mas em termos de relevância, quando a gente olha para os 8 projetos de leis ordinárias que foram propostos durante todo esse período, de 3 anos, né, foram propostos pelos vereadores e vereadoras, mais da metade, a gente dá quase 80% deles, tem uma relevância baixíssima, né? Ou seja, tem um impacto baixíssimo no meio ambiente, são projetos que não trazem contribuições para o meio ambiente do nível que a gente espera, que a gente gostaria. E se a gente pegar todos os votos das leis complementares, porque nas leis complementares os vereadores e vereadoras são obrigados a declarar o voto. Então, desses a gente consegue computar, a gente consegue verificar como é que foi, se votou a favor, se votou contra o projeto ambiental, né? Então, a gente viu que 65%, quase 66% dos votos foram contrários aos projetos ambientais que eram bons, que trariam algum benefício para o meio ambiente. Então, isso é um dado bem preocupante, né? E isso, por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando de políticas públicas, nós precisamos focar. Onde que nós vamos focar as políticas públicas para tratar desses desastres? E se a gente, então, precisa falar da atuação desses vereadores e vereadoras e do executivo também, né? Então, aí nós fizemos esse foi um levantamento que a gente fez, a gente ainda criou assim um ranking, né, só para tentar pontuar um pouco os vereadores e vereadoras, e nesse ranking vocês veem 3 zonas, uma zona verdinha, uma zona amarela e uma zona vermelha. Essas zonas, então, todas as 27 cadeiras foram pontuadas, inclusive aqueles mandatos que foram divididos, compartilhados, né, e a gente vê, assim, foi uma decepção absoluta por parte de todos os participantes desse projeto, porque vocês veem que a maioria absoluta dos vereadores e vereadoras estão na zona vermelha. O que essa zona vermelha indica? Ela indica que os projetos ambientais em que eles votaram ou que eles propuseram são projetos que não vão a favor do meio ambiente, que não preservam e não contribuem com a preservação. A zona amarela é uma zona de atenção, então, vocês estão fazendo alguma coisa, mas não é suficiente. Eu estou ali, né, contemplada em primeiro lugar no ranking, obrigada, eu sei que a zona é amarela, mas é porque aqui a gente mede esforços, mas muita coisa fica vinculada também à nossa competência, né, como legisladores, e não... Muitas coisas precisam de iniciativa do Executivo por questões constitucionais, mas aqui no que tange as nossas competências como vereador, a gente tem realmente abraçado essa pauta, porque é uma pauta que diz respeito à sobrevivência, né, no meio. Então, a gente tem essa lucidez no mandato de que é muito importante que a gente paute sobre isso, mas realmente a realidade da Câmara ela é muito preocupante. Então, e aí tem só esses 4 vereadores, né, que foi a Amanda, foi o Fabão, vou falar os nomes aqui porque eu acho que é importante, a Cláudia que estava aqui, a Lisa, né, e ninguém ficou na zona verde, que é a zona onde a gente esperava, que era o mínimo que a gente esperava. Então, se indica que precisamos de mais conversas, mais negociações. Eu sei que existe uma questão de... Muitos vereadores não querem conversar, né, não aceitam nem debater, nem conversar sobre essas questões. Como fazer isso eu não sei, porque daí de política, nesse ponto, eu não entendo. Mas isso, né, eu queria apontar, mostrar o que está faltando. E acho que esse era o meu último slide. Pode voltar os slides, por favor? A transmissão. Isso. Então, deixo essas reflexões, né? Fica aí o contato do Observatório, para vocês seguirem quem quiser, né? Observatório de Política Ambiental da UFO. Nós estamos abertos e interessados em produzir conhecimento nesse sentido, levantar dados, né? Colaborar. Tenho colocado os nossos esforços desde que eu cheguei em Uberlândia, eu vim procurar a Secretaria de Meio Ambiente e tenho colocado à disposição, sem nenhum retorno, jamais, mas
tudo bem, estamos abertos e dispostos a fazer essas contribuições e essas colaborações. Então, era isso, obrigada. Muito obrigada. E, professora, compartilho também dessa questão com a Secretaria de Meio Ambiente, porque a Secretaria não responde nem a nós, legisladores do município, sabe? Então, é esse o nível de falta de compromisso mesmo dessa gestão, e vamos continuar pressionando para que isso venha a ser movimentado, né, na próxima legislatura. Obrigada pelas suas contribuições. Quero passar agora a palavra para a Clébia Simone. Seja muito bem-vinda aqui. Boa noite a todos presentes. Boa noite ao professor Silvio. Boa noite, professora Samara, Amanda. Eu agradeço esse convite para tratar hoje de um assunto tão importante para todos nós, né? E estar aqui ao lado da Samara e do professor Silvio também, que tem contribuído muito para esse debate. A gente tem, em alguns momentos, trabalhado juntos na construção desse debate, desse diálogo, em busca de algumas soluções, em busca de alguns encaminhamentos, né, para que a gente contribua, especialmente esse ano, a gente tem trabalhado na contribuição, na elaboração do plano diretor. A Samara tem estado sempre participando das reuniões do Conselho, a gente tem colaborado junto com o OPD. O OPD é o Observatório do Plano Diretor da Universidade Federal de Uberlândia, onde nós reunimos alguns coletivos de movimentos sociais e algumas representações, como CAU, como Central dos Movimentos Populares. Então, a gente tem trabalhado, buscado construir mesmo algumas sugestões, né, algumas saídas para essas questões. E eu agradeço muito a Amanda pelo esforço que ela tem feito, né, nesse debate, especialmente no seu plano. Eu acho muito importante que você tenha tido essa iniciativa de fazer um plano, uma medida que ela é inédita no estado de Minas Gerais, isso é muito importante. E hoje, eu vim aqui falar um pouco para vocês, sobre essas nossas experiências, tanto na construção do plano diretor, como nas minhas experiências, junto com outras pessoas, nas questões das periferias, da regularização fundiária, que é um desafio muito grande. E aí, quando a gente fala de extremos climáticos, que vem causando eventos de grande preocupação, que tem afetado a saúde das pessoas, a gente tem que pontuar quem são essas pessoas, né? Nós temos falado em Uberlândia com muita frequência, e ainda mais esse ano, quando nós tivemos um óbito na Rondon Pacheco, nós temos falado muito sobre essa questão dos córregos, essas enchentes. Nós falamos de Minervina, nós falamos de Anselmo, nós temos falado muito, né, da Rondon Pacheco. E aí eu gostaria de trazer esse debate para outro lugar, né, em que pese toda a relevância e a importância da situação da Rondon, de tudo isso, de como que esses incêndios acontecem. Nós já sabemos, nós até já temos algumas indicações, a universidade já fez alguns estudos, nós temos ouvido muitos especialistas falando disso. Mas eu gostaria muito de chamar uma reflexão para a gente sobre outras pessoas, outros lugares, né? Esses lugares de periferia. Porque quando nós pensamos nas ocupações de Uberlândia, que são muitas, né? Quando nós pensamos que nós temos, por exemplo, no setor leste, a maior favela, com 13 mil pessoas, nós estamos falando também de como que essas pessoas estão vivendo nesses extremos. Quando a gente fala do setor leste, a gente fala de Morumbi, que é o bairro dos mais atingidos pelas enchentes aqui em Uberlândia. É um problema muito sério, muito grave, e não vai todo dia para a televisão como vai os problemas da Rondon. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para esses lugares, né? Nós temos questões gravíssimas que acontecem no Glória, quando nós temos enchente. E tem acontecido esse ano. Eu estive lá com muita frequência, eu faço um trabalho com a comunidade, e a gente tem testemunhado, pessoas perdem tudo. Toda grande chuva, né? Então, existe essa precariedade das habitações, e eles não têm assistência técnica.
nós temos também trabalhado em busca de que eles tenham assistência técnica nas suas habitações. Isso é um dever do município. Existe uma lei federal que determina que haja, através do município, essa assistência técnica. E aí eu falo disso porque eu vejo todo dia as pessoas perdendo seus bens, né? Sejam nas ocupações, sejam nos bairros periféricos. Nós temos problemas seríssimos nas veredas do Morada Nova, onde tem muitas ocupações naquelas veredas. E aí você vai vendo que as coisas estão sendo... A destruição da vereda, ela é gravíssima para o cerrado, né? Gravíssima para todo o ecossistema. Mas quando a gente pensa que a vereda é a grande responsável por alimentar os nossos rios, a gente vê que isso está acontecendo em Uberlândia sem a destruição, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum cuidado. Então, muitas ocupações nesses lugares, e já faço um parêntese, não condenando as ocupações, porque nós temos uma política habitacional muito ruim. Então, as pessoas vão onde é mais fácil elas se firmarem naquele lugar, onde é mais difícil elas serem despejadas. Então, existe todo um contexto para que essas pessoas ocupem esses lugares, mas eu acho que é muito importante que a gente olhe para essas pessoas que estão sofrendo essas situações com o clima. Temperaturas altíssimas, onde as pessoas não têm um mínimo de conforto ambiental nas suas residências, porque a habitação é totalmente precarizada. Então, pensar nessa população, porque a gente pensa que, né, constitucionalmente, nós temos um artigo, acho que é 225 da Constituição, que vem defender e garantir, né, esse direito ao meio ambiente equilibrado, à saúde, à qualidade de vida, né, e vem dizer que também é dever do poder público zelar por esse meio ambiente, que ele seja, de fato, um bem da coletividade. E aí eu digo isso porque nós temos observado que esses extremos climáticos, eles atingem muito mais a periferia, né? Eles atingem muito mais essas pessoas, porque elas não têm qualidade habitacional, elas não têm acesso ao saneamento, né? Nós temos essas ocupações aqui sem acesso a tudo isso, e tudo isso é agravado quando você tem chuva. Eu tenho testemunhado, por exemplo, no Glória, quando tem muita chuva muito forte, as pessoas não têm fossas sépticas, né? Elas têm uns buracos, e tudo aquilo volta para a comunidade, então cria um problema de saúde muito grave. Então, quanto mais chuva, mais aflora essas fossas, né, que são fossas que não são as fossas sépticas no sentido técnico, não é um trabalho que é feito só cavando o buraco mesmo, e ali todo o esgotamento da casa é feito dessa forma. Então, quando a gente fala, né, desses eventos mais sérios, o que acontece? Essas pessoas que não têm acesso ao saneamento também perdem a sua saúde, né? Elas perdem a sua saúde. Elas perdem os seus bens, elas perdem a sua saúde. Então, nesse momento de a gente estar aqui fazendo uma audiência pública, eu gostaria de fazer esses registros de como que a gente pode fazer um enfrentamento pensando nessa periferia, né? Nós temos estudos, né? A gente também sabe que são esses povos que são os mais atingidos, são os periféricos, são as mulheres, né? E a gente entra também naquilo que tem sido definido como racismo ambiental, né? E aí a gente sempre tem que voltar na lei, porque quando eu falo de racismo ambiental, eu gosto muito de lembrar que no Brasil nós tivemos, em 1850, a primeira lei de terras, que proíbe o preto e o indígena de ter terras. E isso define tudo o que a gente tem nas nossas periferias. É claro que não é só no Brasil, porque a ONU tem definido e tem observado e tem feito muitos trabalhos, porque realmente nas periferias, são os povos pretos, são as minorias que têm sofrido mais essa questão do racismo ambiental, porque são as pessoas mais atingidas com esses extremos, seja extremos de chuva, seja extremos de seca, né? Então, eu gostaria de fazer esse registro, Amanda, para que a gente olhasse mais, quando a gente pensar na política pública, a gente pensar em quem sofre mais com isso. Obviamente que a gente ver mais uma Rondon, nossa, Rondon, né, o asfalto todo, 3 dias depois o asfalto está lá. Quanto tempo demora para uma casa na periferia ser reconstruída? Quanto tempo demora para uma família ter, de novo, um mínimo de imobiliário para ela viver? Né? Porque a gente pensa, e eu reconheço
eu como urbanista, eu entendo a gravidade dos rios canalizados, né? Eu acredito que o professor Silvio fale um pouco mais disso. Eu entendo a gravidade do que é isso e eu entendo o problema que isso traz para a sociedade. Mas aí eu volto lá para falar de regularização fundiária, que Uberlândia não faz, né? Essa gestão não fez uma regularização fundiária. Não regularizou um bairro, não regularizou uma ocupação. O Glória andou um pouquinho, porque foi um processo que foi conduzido pela Coab, né? Foi um processo que, em razão do que nós fizemos de acordo com a Universidade Federal e com o Estado de Minas Gerais, uma regularização que, claro, que tramitou pela Prefeitura, mas foi conduzida pela Coab, foi conduzida pelo Estado. E eu digo isso porque nós temos comunidades de mais de 300 pessoas, lá no córrego de uma comunidade de mais de 300 pessoas, no córrego do Ança, importante afluente do Douradinho. E essas pessoas não têm esgotamento sanitário, não têm acesso ao mínimo de saneamento. Então, quando a gente pensa nesse extremo climático, o ano passado, inclusive, uma pessoa teve uma casa que foi levada, porque a gente sabe que na vereda a água aflora muito rápido, e ela perdeu a casa, né? Então, essas pessoas estão morando dentro de uma vereda. O risco de desastre nesses lugares é muito grande, né? Assim como a gente pensa num desastre muito grande na Rondon, eu penso que quando você fala de vereda, quando você fala do Glória, que tem também uma vereda que há muito tempo foi aterrada e que hoje tem uma grande cratera, né, onde desce todo o escoamento da água do São Jorge, e isso causa um dano muito grande àquelas famílias. Então, quando a gente pensa em drenagem urbana, quando a gente pensa em saneamento básico, a gente tem que pensar, sobretudo, nessas pessoas, né? A gente tem que pensar nesse saneamento que sempre foi um problema do Morumbi, nós temos que pensar no Morada Nova, nós temos que pensar no Glória e nas outras ocupações, que quando não tem nenhum saneamento, não tem drenagem, acaba acontecendo isso. Então, quando a gente fala no plano diretor dessas diretrizes, nós tivemos um problema muito sério. Trabalhamos através do OPD, né, do Observatório do Plano Diretor, e através do Conselho, e nós não conseguimos, nesse 1 ano de debate, que o DEMAI fosse até o Conselho apresentar o plano de drenagem para Uberlândia. Nós pedimos isso, nós solicitamos várias vezes, e nós não tivemos acesso. Nós estamos sabendo toda aquela obra que é feita ali no Mogi, com Lagoinha, mas nós não tivemos acesso aos projetos. Então, assim, a drenagem de Uberlândia, ela é feita de uma forma que nem a universidade não tem acesso. O plano diretor, o Conselho do Plano Diretor, que está desenvolvendo essa lei que vai valer aí, vai nortear o nosso município, o nosso planejamento pelos próximos 10 anos, nós também não tivemos como desenvolver mais isso, porque nós não tivemos a colaboração da gestão. Então, a gente, como vocês estavam falando, meio ambiente não compareceu, não apresentou proposta, DEMAI não apresentou proposta, e a gente entende que o enfrentamento, a mitigação, a adaptação, como Samara falou, passa muito por a questão da Secretaria de Meio Ambiente e pela drenagem urbana, né? A drenagem urbana, não só, eu estou falando de ocupações, mas não só das ocupações, mas da cidade como um todo. E se a gente não tem um plano de drenagem para a cidade inteira, o que sobra para as ocupações, né? O que sobra para as periferias, que normalmente, por questão de redução de custos, eles têm um sistema já perdão a palavra. Ele já não foi calculado corretamente, né? Ele já é menor, ele não tem capacidade, principalmente na periferia. Você frequenta esses lugares, vocês não têm boca de lobo, você não tem uma drenagem já boa, né? E aí, quando você pensa nas ocupações, você não tem nenhuma. E nós não temos um plano de drenagem. Isso me preocupa muito, porque que a gente está aqui falando de mitigar, de adaptar, de enfrentamento a essas questões. Se a gente não tiver um plano de drenagem, né, por 1 ano inteirinho nós falamos de plano diretor, falamos das diretrizes, e nós não desenvolvemos as diretrizes de um plano de drenagem. Então, isso é muito grave. Eu fico muito preocupada com isso, e eu gostaria de fazer esse registro para os próximos 4 anos, Amanda, que você também, eu sei que você vai fazer, porque eu sei que você está trabalhando nesse sentido, para que você
busque, né, na sua luta que você tem feito sobre o meio ambiente, para que a gente pense, né, numa drenagem para essa cidade mais holística, mais sistêmica. Porque se a gente não pensar na periferia, primeiro que vai ser muito difícil resolver Rondon, mas se a gente resolver Rondon e não resolver as periferias, a gente está condenando muita gente a viver sem qualidade de vida, tá? Sem acesso ao mínimo, que é o saneamento básico. E, nesse sentido, outra coisa que a gente tem feito no plano diretor, que eu fiz no Conselho, né, agora nós encerramos esse trabalho por esse ano, e a gente tem trabalhado no APD, que é a assistência técnica na habitação de interesse social. A assistência técnica na habitação de interesse social, esse serviço que eu tinha falado antes, ela também vai garantir que essas pessoas tenham casas mais ambientalmente confortáveis, para enfrentar justamente as frentes de calor, para enfrentar essa chuva e que a sua casa não caia. E a gente precisa, Amanda, que essa lei seja implantada em Uberlândia. Porque se a gente não tiver assistência técnica, a gente também não avança, né, nessas periferias, nessa habitação de qualidade. Então, quando eu venho falar de extremos climáticos, eu gostaria de fazer esses registros para essas pessoas, né? Quais políticas públicas a gente pode desenvolver para melhorar o acesso ao saneamento, para melhorar o acesso a uma habitação de qualidade? Porque isso nós já sabemos que não acontece, né? Nunca aconteceu em Uberlândia. Existe um grande desprezo pelas ocupações e pelas periferias. Então, quando a gente pensa que essas pessoas, nesse recorte, como a Cláudia bem disse, esse recorte de classe, esse recorte de gênero e etnia, são as pessoas que vão sofrer mais, é importante que as políticas públicas sejam desenvolvidas para essas pessoas, né? Onde que essas pessoas estão? Como que elas moram? Que ruas elas têm? Porque você frequenta o Glória e você vê aquele deserto imenso que é. Inclusive, o plano de arborização, né? Eu acho que é importante que ele de fato seja posto em prática. A gente sabe que ele já está sendo desenvolvido, não teve muita participação, mas já é um avanço. E esse plano de arborização ele precisa chegar na periferia. Né? Quando você chega, você vai ali na Fidel Castro, você vai no Maná, Santa Clara, não tem árvore. E também não dá para ter agora, gente, sem o saneamento e sem o asfalto, sem ter toda a infraestrutura, porque também não dá para você plantar árvore na ocupação e depois você passar arrancando tudo, quando você vier fazer as calçadas, o meio-fio. Então, também não dá. Por isso que é importante regularizar. Porque se você vai numa periferia, você fala, não, mas vamos arborizar o Glória. O Glória não tem calçada, o Glória não tem rua. Né, não tem asfalto, não tem infraestrutura nenhuma. E aí a gente vai plantar e depois a gente vai chorar, porque 2 anos a gente vai cortar os IPzinhos. Né? A gente vai plantar IP, a gente vai fazer uma rua linda e, quando vier esse momento, a gente não vai ter. Então, eu penso que a drenagem, o plano de arborização, ela é muito importante, mas a gente precisa regularizar as periferias. Nós precisamos pensar em regularizar esses lugares e levar infraestrutura para esses lugares para mitigar, para adaptar também as questões climáticas, né? Porque não vai adiantar, gente, fazer plano de arborização no Santa Clara, não vai adiantar fazer no Maná, não vai adiantar fazer lá naquelas ocupações do Marada Nova, porque quando vier a infraestrutura, a gente vai perder o trabalho. Então, regularização fundiária é importantíssimo para que a gente garanta que essas pessoas tenham acesso a essa segurança e a essa mitigação dos efeitos dos extremos climáticos. Então, eu aponto para essa solução em relação às periferias, em relação às ocupações, para que a gente, de fato, leve esse conforto ambiental, para que a gente faça essa mitigação e para que a gente desenvolva melhor esse meio ambiente sustentável. Porque a gente tem muitas questões para a gente falar sobre questões climáticas, a gente falou muito no APD, e eu gostaria que a gente pudesse discutir outras questões, infraestrutura verde, infraestrutura azul, onde a gente faz um trabalho do urbanismo, que a gente trabalha a questão da arborização e da água de uma forma equilibrada. A gente tem tratado muito disso, mas ainda estamos nos debates. E seria muito importante que ter o apoio de pessoas como você para que a gente desenvolva política pública. Porque fazer o debate, colocar a diretriz no plano diretor e não ter alguém, como a gente viu que não aconteceu, como Samara bem mostrou, não vai adiante, né? Então a gente precisa
Eu sei que você trabalhou muito, mas ainda precisa trabalhar muito mais e trazer mais gente para esse lado, para que a gente leve a política pública para essas pessoas que são as mais atingidas com esses extremos. Tá? Então, é nesse sentido que eu trago a minha fala. A minha contribuição é essa, é uma solicitação, é uma leitura de como esses extremos atingem essa população de Uberlândia e um apelo para que você nos inclua nesse lugar, nos traga mais para o debate. Eu tenho defendido lá no OPD a formação de comitês comunitários para que a gente faça essa conexão com o poder público. Tá? Então, eu faço esse apelo e te chamo para esse debate junto com as comunidades e junto com essas periferias e com as ocupações, para que a gente desenvolva, de fato, uma inclusão, uma mitigação e uma adaptação para esses extremos. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Clébia. Dizer que, realmente, essa gestão não tem considerado a construção de habitações, nenhuma moradia, né, durante essa gestão, e a gente tem hoje em Uberlândia 56 mil pessoas vivendo aí na linha da miséria. Isso diz muito também do número de população que a gente tem hoje em áreas de risco, né, Clébia? Que também é uma questão que precisa ser levada em conta dentro dessa mitigação também, porque, como você disse, é uma questão também de saúde pública para a nossa cidade. As nossas favelas, elas são horizontais, então a gente não vê muito, né? A gente não vê muito por essa horizontalidade, a gente acha que não tem risco. Mas existe muito risco, principalmente pela precariedade da habitação. O risco de desabamento é muito grande, né? E como você estava dizendo, as pessoas aqui, nós temos um problema de déficit habitacional. Quando abriu aqui a inscrição para o Minha Casa Minha Vida, eram 1.500 unidades. Em 3 meses, nós já tínhamos 45 mil pessoas inscritas. Gente, é faixa 1. Não é aquela questão do Minha Casa Minha Vida, que, eventualmente, eu querendo comprar um apartamento, eu ainda posso ter um subsídio do governo. Não é só isso. A gente está falando de faixa 1. Pessoas que não têm mesmo onde morar. E a gente tem mais de 40 mil pessoas aguardando, quando, na verdade, a gente tem uma perspectiva de construção de 1.500 unidades. Então, isso é muito sério também, porque essas pessoas estão morando em ocupações e estão morando muito precariamente. Sim, eu quero agora passar a palavra para o professor Silvio. Muito obrigada por participar aqui conosco. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, vereadora Amanda Godin, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar. Queria parabenizá-la pelo desempenho nesse mandato e que foi agora consagrado pelo processo de reeleição que a reconduziu merecidamente para esse lugar. Cumprimentar a Clébia Dantas, também obrigado por estar aqui conosco, estava aprendendo bastante agora, prestando bastante atenção, e com a Samara, que é companheira da universidade também, a Clébia também, até porque ela está lá no Observatório do Plano Diretor, que nós temos é tudo muito conjunto, né? A gente está sempre frequentando espaços comuns, né? Isso é muito bom. Por outro lado, também indica uma certa concentração de pessoas que trabalham com um assunto. Nós deveríamos ter mais pessoas. Múltiplas mentes trabalhando sempre ajudam. E isso significa que ou nós não estamos conseguindo nos comunicar, ou que essas pessoas não estão se sentindo motivadas a militar por essas questões, que são questões relevantes para a vida, né? Para a vida de cada pessoa e do coletivo também. Eu preparei uma apresentação, mas antes uma apresentação muito rápida, por sinal, né? Com algumas imagens, só para a gente fixar alguns pontos. E eu acho que, sem combinar nada com a Clébia, ela foi por uma vertente que eu não ia tocar, mas que no final da apresentação chega lá. Então, acho que foi até bom, vai ser bom. Então, por favor.
Não. Bom, nós temos um mundo diferente. A professora Samara, quando iniciou a sua fala, tocou em algumas questões a respeito do que nós chamamos de mudanças climáticas, que não sei se ainda são mudanças climáticas, mas nós temos um tempo diferente. Os eventos climáticos eles estão mais concentrados, né? Você tem extensões maiores, então... mas esses números, esses estudos já estão sendo desenvolvidos há muito tempo, e o ano que vem nós teremos aqui a COP30, né? Que é uma sequência aí do que a humanidade está fazendo para entender isso que está acontecendo. Aqui, localmente, o Comitê da Bacia do Rio Araguari, ele vai financiar um estudo para ver os efeitos dessas mudanças localmente. Então, vai juntar os dados regionais, locais e regionais, para entender a amplitude disso localmente. A gente já tem alguns números, né? O Laboratório de Climatologia, por exemplo, e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Berlândia, já tem alguns números a respeito dessas modificações de concentração, de distribuição no tempo dos eventos climáticos, mas nós queremos um estudo um pouco mais profundo e nós teremos mais informação aí dentro de um ano, né? Porque até realizar o estudo, fazer a publicação, demora um pouco. Mas o principal é entender que nós estamos num mundo diferente, né? O Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ele já indica que para a América Latina e Caribe, 80% da população mora em áreas urbanas. Parece uma normalidade, mas há 50 anos atrás não era assim. Na América Latina e Caribe, menos de 50% da população habitava espaços urbanos há menos de 50 anos atrás. Isso ocorreu no Brasil entre os anos 50 e 60. Então, é muito recente, 60 anos também. Então, é um arranjo espacial diferente. E eu vou, talvez, cometer aqui uma provocação. Se nós não tivéssemos essas supostas modificações nos regimes climáticos, as mesmas condições urbanas, elas trariam resultados diferentes. Se a mesma chuva que caía há 40 anos atrás, 50 anos atrás, cair nessa cidade hoje, os resultados serão diferentes, porque o ambiente foi alterado. Nós modificamos a forma de recepção da pluviosidade, da chuva, e, portanto, nós modificamos a forma com que o resto, o solo, o ambiente, trabalha com essa pluviosidade. Então, só por esse fato, nós já teríamos que repensar algumas coisas a respeito do arranjo arquitetônico, do arranjo de engenharia, da ocupação da cidade para poder receber, armazenar, guardar ou não e dispensar essas águas. Para onde que eu aponto isso aqui? No Brasil, nós ultrapassamos, nós já estamos com mais de 87% de população urbana, com um agravante, né? Por volta de 31% da população brasileira reside em 48 municípios apenas. 48 cidades com mais de 500 mil habitantes, entre 500 mil habitantes e 1.000, tem aí 31% da população brasileira. Outros 58 milhões moram nos municípios que têm entre 100 e 500 mil habitantes. Nós temos uma concentração da população urbana e uma concentração da população em um pequeno número de municípios, dentre os quais Uberlândia faz parte.
Então, Uberlândia, que conseguiu há alguns anos ultrapassar a barreira dos 500 mil habitantes. Eu, quando cheguei aqui, eu estou há 33 anos aqui em Uberlândia. Quando eu cheguei, um dos orgulhos da arquitetura uberlandense era uma estação rodoviária para 1 milhão de habitantes, o que me causava espanto na época, porque Uberlândia tinha por volta de 350 mil habitantes, menos do que isso. Eu disse, mas por que vocês precisam de uma rodoviária para 1 milhão de habitantes? Em breve, ela vai atender esse 1 milhão de habitantes. Mas Uberlândia hoje é a 28ª maior população urbana do Brasil e, portanto, ela está dentro da categoria de cidades que mais adensa a população. Esse fato já é um fato extremamente relevante. Porque tem uma pergunta que tem que ser respondida, que é: a mancha urbana cresceu na mesma proporção do aumento da população? Se cresceu na mesma proporção, nós temos densidades de ocupação habitacional igual? Não. Nós temos áreas muito mais adensadas. Recentemente, o bairro Santa Mônica foi classificado como o 2º bairro mais populoso de Minas Gerais. Por outro lado, nós temos alguns paraísos aqui, que estão associados às formas de ocupação do território, que são os condomínios horizontais, né? Espaços amplos, casas amplas, terrenos maiores do que a média dos terrenos que são ocupados na cidade de Uberlândia. E temos espaços como aqueles que foram mencionados agora mesmo pela Clébia, que estão muito longe desses padrões de urbanização. Então, a cidade ela é muito diversa. E os eventos extremos, ele vai ter impactos específicos para esses espaços diversos. Então, pensar que Uberlândia tem uma solução, 2 soluções, não tem. E quanto mais complexa a cidade se tornar, mais complexo será a solução para os problemas que ela apresentar. É tristemente famoso, mas impossível de não citar, né, Clébia? As enchentes na Rondon, que, na verdade, são provocadas por um erro do passado. Uma vontade de ocupar as áreas de várzea. As áreas de várzea, sabidamente, são áreas que não devem ser ocupadas, porque elas são exatamente as áreas de extravasamento da água nos períodos de grande pluviosidade. A natureza pensou isso, e a natureza é muito sábia, mas nós insistimos em ocupar. E quando eu digo que nós insistimos em ocupar, é porque isso é histórico. Se esse problema fosse apenas de Uberlândia, a gente achava alguém para puxar a orelha. Mas não, isso está espalhado pelo mundo. Não em todo o mundo, porque em alguns lugares isso se respeita, se compreende o fato. O maior problema, no meu entendimento, é que nós conhecemos essa dinâmica há muito tempo. E há muito tempo também é sabido, é conhecido, ou são conhecidas as formas de não provocar o problema. Mas nós temos uma mentalidade ligada a uma falsa ideia de que a tecnologia tudo resolve. Em parte isso pode ser possível, mas a isso está associado um custo que normalmente nós não precisaríamos dispensar, nós não precisaríamos pagar por isso, bastando entender as dinâmicas da natureza e respeitá-las, o que é mais importante. É possível aprofundar calha de rio, é possível aumentar o tamanho da galeria, é possível amplificar ou ampliar as redes de drenagem, tudo isso é possível. Tudo isso tem custo. A primeira providência que, no meu entendimento,
não apenas Uberlândia, mas qualquer município deveria fazer, é interromper essa lógica de ocupação do espaço, baseada numa suposta verdade de que a tecnologia resolve esses problemas e que aquelas questões que foram resolvidas, por exemplo, em 1967, quando da publicação do então Código Florestal, que já determinava, 1967, que as áreas de proteção permanente não poderiam ser ocupadas na zona rural e na zona urbana, foi ignorado. A lei foi ignorada. Seguíssemos nós aquela determinação, uma boa parte dos problemas que agora são enfrentados não seriam, porque não seriam problemas. Então, no mínimo, por uma questão de inteligência, nós deveríamos pensar que daqui para frente nós vamos pensar um outro modelo de ocupação urbana. Porque tudo indica que essa cidade não vai parar de crescer por enquanto. Eu creio que aquele sonho de 1 milhão de habitantes virá, e num espaço de tempo relativamente curto. Isso os próprios estudos de crescimento demográfico já indicam. Então, eu acho que nós temos que, dentre as muitas coisas a fazer, primeiro, não cometer mais os mesmos erros e pensar o que precisa ser feito daqui para frente para tentar corrigir ou minimizar ou mitigar, como a professora Samara colocou, o que está acontecendo, os erros que já foram cometidos. E para isso, por exemplo, não tem nada novo para ser descoberto. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou citar aqui um pesquisador de milhares, e eu vou explicar por que milhares. Esse é o professor Álvaro Rodrigues dos Santos, ele é geólogo, formado pela USP, trabalhou mais de 25 anos no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e ele, num dos seus trabalhos, oriundos inclusive de um grupo de trabalho lá no IPT, ele dá algumas sugestões daquilo que precisa ser feito para melhorar a questão da drenagem urbana. Aumento de capacidade de vazão das drenagens naturais, redução dos processos erosivos, redução do lançamento irregular de entulho e de lixo urbano, maior retenção de água de chuva, como faz isso, pequenos e médios reservatórios, calçadas, valetas e tubulações drenantes, poços e trincheiras de infiltração, praças drenantes. Quer dizer, nada de novo, não tem novidade, nós não estamos inventando nada. E essas tecnologias, assim como essas soluções, elas já existem há um bom tempo. Mas é necessário que se tome a decisão de utilizar. E isso enfrenta, com absoluta certeza, a resistência de alguns setores da sociedade que entendem que essas obras, e olha, eu estou falando de obras de engenharia, né, que o pessoal adora obra de engenharia, mas alguns setores da sociedade que entendem que isso vai atrapalhar os negócios imobiliários, o crescimento da cidade. Isso não vai ocorrer, isso só vai melhorar, porque a partir do momento que eu tenho uma ocupação imobiliária de áreas que não têm problemas ambientais ou que não passam por desastres ambientais, eu só tenho valorização imobiliária. Então, é pensar um pouquinho a longo prazo, ou a médio e longo prazo, e menos a curto prazo. Está na moda agora, entrou na moda, falar sobre essas cidades esponja, né? É bacana isso, é bem legal mesmo, né? A China é citada como exemplo, até porque a China tem muitos problemas ambientais. O processo de crescimento econômico da China nos últimos 40 anos, ele passou, pelo menos nos 25, 30 primeiros anos, sem muitas preocupações ambientais, e a conta é cobrada.
e a conta está sendo cobrada. Então, eles têm urgência de resolver problemas ambientais. E uma das possibilidades são essas chamadas cidades esponja. Uma boa parte disso que está aí nas cidades esponja são aquelas coisas que foram descritas pelo professor Álvaro e que existe como tecnologia há mais de 20, 30 anos. Então, nós temos exemplo, por exemplo, desculpe o caco aqui, por exemplo, cidades no interior dos Estados Unidos que já têm calçadas drenantes implantadas há mais de 20 anos. Cidades na Europa, no Canadá, em que os parques têm piso drenante. E as pessoas usam os parques. E o Canadá e alguns dos países da Europa, nós precisamos lembrar, passam por invernos rigorosíssimos, com queda de neve, acúmulo de neve. E o piso drenante serve para isso também. E o parque, no outro ano, está lá. Basta manutenção. Então, as soluções, elas já existem. Nós precisamos introduzir essas soluções, colocá-las sobre um amparo legal, né? E é para isso que a Câmara dos Vereadores deve trabalhar. Pensar que o instrumento de planejamento, que é o plano diretor, ele é muito mais do que um ordenador imobiliário, ele é muito mais do que uma diretriz de rotas de trânsito. Ele é uma peça fundamental para chegar nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. É para isso que ele deve existir. Muito mais importante do que definir se é uma zona habitacional, zona comercial, é entender que essas definições impactam diretamente a vida não só dos empreendedores, mas de toda a população. Essas fotos eu mostrei exatamente de uma dessas cidades da China, e aí tem eu creio que a foto anterior é melhor, porque ela mostra exatamente a função de uma dessas áreas verdes, que durante a época da chuva, ela serve exatamente para ser inundada. Então, quando eu observo a nossa Rondon, né, uma das políticas que poderiam ser empregadas é não permitir mais construir nada nas margens da Rondon e utilizar os terrenos que atualmente estão vazios, é claro, com a recompensa devida aos seus proprietários, para a criação de áreas verdes, de parques e estruturas de absorção de água, que nesses momentos de extravasão, para lá iriam essas águas e diminuiriam exatamente os impactos e os riscos para as pessoas, inclusive evitando mortes, como aqui recentemente aconteceu. Esse ano foram 4 episódios na Rondon de alagamento. Me parece que nenhum ano anterior nós tivemos tantos episódios como nesse ano. Então, eu acho que já é um alerta, né? Existem programas rodando há muitos anos, né? Esse é um deles. Esse é um programa que tem... Eu utilizei o modelo australiano, que é a cidade sensível à água, né? Ela tem que ser habitável, resiliente, sustentável e produtiva. E é o que todo mundo quer. Eu creio que ninguém vai negar esses 4 princípios, seja qual coloração política tenha. E, para isso, você tem que preparar a cidade para ser habitável, para ser resiliente, ou seja, ela vai passar por momentos extremos, momentos de calor extremo, momentos de pluviosidade extrema, de chuva extrema, mas ela estará em pé no outro dia para continuar fazendo aquilo que ela precisa, que é ser sustentável, garantir a qualidade de vida das pessoas e continuar sendo produtiva.
Eu não sei o que aconteceu lá, saiu do... Tranquilo? Essas fotos, infelizmente, são de Uberlândia, e aí a Amanda tinha me comentado com a gente a respeito dessa questão das queimadas. As queimadas estão ligadas no Brasil a um elemento cultural muito forte. E não estou falando do hábito indígena de queimar parte do território para fazer uma pequena roçado, não estou falando disso. Estou falando num hábito muito mais recente, que é dar fim em pasto para renovação e também para derrubada de áreas através do fogo. Isso se tornou uma cultura, porque não tem sustentação científica alguma. Para combater esse tipo de cultura, dentre tantas coisas, nós precisamos, no meu entendimento, de duas mais importantes. Uma é um processo educativo. E a outra é demonstrar o rigor da lei, que também tem um aspecto pedagógico, né? Não dá para a gente entender um incêndio dessas proporções na periferia de Uberlândia. Não há justificativa para que alguém faça isso. E, até onde me consta, né, Amanda, já existe, inclusive, legislação sobre isso. Não é nenhum caso de falta de lei, não. É o descumprimento mesmo, né? Já no caso das queimadas que aconteceram, por exemplo, no estado de São Paulo, no Pantanal, na Amazônia, nós estamos falando de um problema mais grave, porque está associado a uma visão política que não vai trazer benefício para ninguém, porque quando uma nuvem de fumaça como essa cobre a nossa sociedade, ela enche os plantões médicos de crianças, adultos, idosos, que são atacados com problemas respiratórios. Não é possível que isso aconteça. Não há ganância que justifique isso. E, nesse caso, o problema local é mais fácil de ser resolvido. O problema nacional é um pouco mais complexo. Aí nós vemos uma língua de fumaça, né, uma das imagens que ficaram famosas. Essas marcas laranjas são os chamados pontos quentes, né, os lugares onde estariam acontecendo queimadas, e infelizmente o estado de Minas Gerais está muito envolto nisso, e se nós observarmos, Uberlândia aparece ali também, e a nuvem de fumaça que cobriu uma boa parte do território nacional, vindo da Amazônia e do Pantanal. E, quase terminando, essa é uma imagem de Uberlândia de muito tempo atrás, ainda uma pequena cidade, né, uma cidade ainda em crescimento. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa imagem foi a quantidade de árvores e de espaços vazios nos terrenos. Uma coisa que a gente só vê mesmo em cidade um pouco menor, né? Mas essa quantidade de árvores e esses espaços vazios auxiliavam em muito o processo de drenagem urbana. Nós temos duas leis aqui que eu já ouvi muito, um número muito grande de pessoas que faz questão de dizer que as descumpre. Uma é plantar uma árvore na frente do lote. Então, ele planta qualquer coisa na frente do lote até o dia que a fiscalização vai lá. E deixa o quintal descoberto, né, para ter a área mínima de infiltração, também até o dia que a fiscalização vai lá. Saiu o habite-se, a árvore vai embora e o cimento recobre o quintal. Essa é uma prática. Quando eu comprei a minha casa, eu tinha um quintal totalmente cimentado. Aí eu fui lá, abri um gramado, porque eu acho que
Dá mais trabalho. Tem que cortar a grama, tem que cuidar, mas dá muito mais prazer. E tem uma função social que é minha responsabilidade, porque é uma responsabilidade de todo morador ter essa área de infiltração. Assim como ter uma árvore na frente de casa. Eu tenho uma árvore na frente de casa. E vou repetir uma coisa que eu escuto várias vezes. Na rua, tem gente que não tem árvore, mas todo mundo gosta de colocar o carro embaixo da árvore, da sombra da árvore da minha casa. Normal, a rua, a árvore é para todo mundo. A sombra é pública, né? Mas é um pouco antagônico isso. Então, de novo, nós temos um problema educacional. Ele tem que ser constantemente trabalhado. O sistema municipal de ensino, o sistema público de ensino tem que trabalhar isso constantemente e permanentemente, para entender a função das coisas, né? E, para terminar, esse é uma das... assim, mas isso é uma questão pessoal, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Mas essa é uma das tristezas que eu tenho com Uberlândia, porque Uberlândia teve em mãos, para a Praça Sérgio Pacheco e para toda aquela região, um projeto do Burle Marx, de ocupação daquela área, que seria uma área muito arborizada, uma área que daria uma consistência urbana totalmente diferente, mas que, num determinado momento, os dirigentes políticos da cidade acharam que era mais importante cortar toda aquela área de parque de avenidas e fazer o adensamento, a verticalização da sua presença. É uma tristeza que isso tenha acontecido. Uberlândia podia ter aí uma área fantástica e ter no seu centro uma área arborizada muito maior do que a que ela tem. E como é possível ter uma cidade diferente? A gente tem pedacinhos de cidade diferente aqui. Essa é uma foto de uma das ruas lá do bairro Caraíba, né? Não, mas isso só é possível porque, quando o Caraíba foi pensado, era para ser um bairro de classe média alta, e eu respondo da seguinte maneira: por quê? Por que as pessoas de renda menor, os pobres, não podem ter um bairro assim? Por quê? Por que os pobres estão condenados a viver nos piores lugares, com rua sem calçada, com calçada sem arborização? Por quê? Onde está escrito isso? Por que é que nós não podemos ter um modelo de cidade diferente? Nós podemos ter. Existem várias outras cidades que têm esse modelo de ocupação para os bairros residenciais, sejam eles de classe média, classe baixa, classe alta. É um modelo de ocupação imobiliária. Há uma decisão política a ser tomada. Se nós vamos romper com o passado e criar uma cidade ainda melhor, ou se nós vamos manter esse modelo que certamente vai continuar a reproduzir os problemas ambientais que virão aí pela frente, com ou sem mudança climática. Porque a própria cidade mudou. Ela adensou, ela aumentou, ela ampliou a sua área de impermeabilização. Não tem como ser igual ao que era antigamente. É isso. Muito obrigada, professor. Foram ótimas as suas contribuições aqui. Muito obrigada. Agora a gente está encaminhando para o final da nossa audiência. Queria saber se quem está aqui presente gostaria de fazer alguma colocação também, para a gente poder colocar no nosso documento que vai ser enviado para a Prefeitura no início da próxima legislatura, quando retornaremos aqui às sessões. Por favor, pode ir lá, Lucas. Fica à vontade.
Libera, por favor, o microfone ali do plenário, por favor. Seja bem-vindo, Lucas. Boa noite. Primeiro, cumprimento a mesa. Parabéns, Amanda, pela iniciativa dessa audiência pública. Eu acho que é muito importante, principalmente depois dos acontecimentos que tivemos aí ao longo de 2024. Cumprimento toda a mesa, boa noite. E eu vou resgatar algo que a professora Samara trouxe, e até acho que pela minha aproximação na minha área de atuação, mas você tinha falado naquela pesquisa dos gráficos que não tinha dados do setor industrial de Uberlândia. Não tinha, ou a prefeitura não exige, de certa forma, ou as próprias empresas não querem divulgar, porque eu sei que as grandes multinacionais aí do bairro industrial, eles fazem todo o controle ambiental e tal, mas o problema também vem de pequenas e médias empresas. E é isso, até uma provocação, eu sou leigo no assunto, mas se de fato a prefeitura, enquanto instituição, ela consegue mitigar, controlar, fazendo um levantamento de dados, um monitoramento de poluentes, não só para a atmosfera, mas também para os rios, e enfim, gostaria de entender mais isso. Obrigado. Fica à vontade, professor. Obrigada. Agora está ligando. Tá. Lucas, obrigada pela pergunta. Na verdade, esses dados, essas empresas precisam reportar esses dados, então o órgão ambiental, eu acho, se não me engano, acho que é o órgão estadual, que recebe essas informações, mas por algum motivo eles não estão livres, e quando foi feita essa consulta, até precisaria consultar o pessoal do Observatório do Clima, né, que foram eles que levantaram, do SEG, né, mas eu tenho notado isso recorrente, anos após ano, eles liberam esses dados, essas informações de todas as emissões dos municípios, e Uberlândia está sempre sem dados de emissões industriais. Mas esses dados, em teoria, eles precisam, as empresas reportam para o órgão ambiental, mas eu não sei por que isso não é disponibilizado. Eu gostaria de ter acesso também a esses dados, essas informações. Então, temos aí já uma questão para a gente fazer, pedido de informação à prefeitura sobre a informação desses dados. Isso vai estar no nosso documento que a gente vai enviar à prefeitura, como encaminhamento aqui também da audiência pública, para a gente continuar provocando essa gestão que vai tomar posse aí no dia 1º, para, de fato, também aplicar o nosso plano, né, que a gente vai ter que fazer um convite à sociedade civil para pressionar a prefeitura para a aplicação do plano nosso de mitigação, porque vai já ter transcorrido 180 dias que a prefeitura, desde que sancionou a lei, deve fazer, né, de fato, a construção desse plano, e nisso a gente também colocar a cobrança da transparência desses dados, até para saber se de fato está havendo, né, um controle com relação a isso por parte do município. Sim. Muito obrigada pela colocação, Lucas. Eu queria só fazer uma correção, se me permite. Eu não sei se, quando eu falei antes, se eu falei de a meta do Brasil de redução de 67% dos gases estufa, eu não lembro se eu falei 2035 ou 2050, mas é 2035 e até 2050 a gente precisa zerar as emissões, tá? Só para eu corrigir. Ou seja, estamos longe disso. É uma meta robusta, né? Mas que vai ser fundamental para a gente, de fato, ter uma possibilidade de futuro, né? Pessoal, eu quero, de fato, agradecer a presença de todos aqui. Taine, você queria falar alguma coisa? Pode ir lá, por favor. Boa noite, todo mundo. A mesa, os professores, a Clébia, prazer estar aqui. Meu nome é Taine, sou também mestranda aqui na UFO, no curso de Design, pesquisando justamente processos participativos para a promoção da justiça climática.
Então, essa audiência e as discussões que estão tomando mais espaço, inclusive ganharam mais espaço nas discussões do plano diretor, eu enxergo como muito importante para poder avançar justamente essa questão da justiça climática. E o que eu enxergo aqui no município de Uberlândia é uma carência muito grande em relação justamente à participação popular nesses processos. Seja em relação aos processos da Câmara, em relação aos processos do Executivo e na escuta de quais são as demandas que essa população realmente tem. Muito exemplo do que a Clébia falou, né, de o quanto o poder público hoje conhece realmente quais são as dificuldades no dia a dia dessa população, especialmente nas regiões mais vulnerabilizadas. Né, semana passada, por exemplo, estava prevista a Conferência Municipal do Meio Ambiente, né, como uma etapa das conferências estaduais a nível nacional, está acontecendo em várias localidades, e a conferência foi mal divulgada, cancelada, sem informação, e isso é uma das coisas que tem acontecido com bastante frequência na atual gestão, e como a próxima é uma continuidade, eu imagino que isso deva continuar sendo um desafio. Então, a minha intervenção é justamente para sugerir que isso esteja mais claro, né, como uma solicitação, a ampliação da participação popular, da escuta justamente dessas populações mais vulnerabilizadas, como forma de construir as soluções de adaptação. Porque essas populações já estão sofrendo com os efeitos e hoje o poder público ainda não tem, que é um importante ator para poder solucionar essas questões, ainda não está tendo uma resposta adequada. Então, é mais um comentário nesse sentido do que, de fato, uma pergunta. Muito obrigada. Obrigada, Taine. Sim, nós cobramos da Prefeitura, inclusive, essa conferência municipal. Foi uma provocação do nosso mandato e a resposta foi uma construção fictícia de uma conferência municipal que não se realizou e postergaram, né, para o próximo ano, e nós vamos continuar em cima dessa questão para que eles cumpram essas etapas, né, até para que a gente possa ter também acesso ao nível estadual e ao nível nacional. Uberlândia precisa estar dentro desse debate. Quero aqui dizer a todos vocês um agradecimento especial meu, da equipe, da Luísa, que tem me ajudado aí desde o início do mandato nessa questão e é responsável por me acompanhar e estar sempre atenta comigo nas questões ambientais do município. Muito obrigada, Lu, pela construção dessa audiência. Agradecer também a todos vocês que estiveram aqui comigo, os professores. Clébia, muito obrigada, e eu conto com vocês para a gente continuar tomando as providências necessárias e provocando esse debate. Eu tenho como missão trazer mais colegas comigo, esse também é o meu grande desafio aqui dentro, trabalhar o convencimento, esse é o nível, infelizmente, que nós temos aqui dentro da Câmara, de urgência e necessidade que a gente trate essas questões aqui dentro, né? A gente tem trazido temas inovadores que são urgentes para o debate aqui dentro da casa, e a nossa ideia e o nosso planejamento para o próximo mandato é dar continuidade a isso que vem sendo trabalhado. Então, nós vamos redigir um documento e encaminhar também ao Observatório de Políticas Ambientais, ao Observatório do Plano Diretor, e a vocês que estão aqui conosco também, que eu conto muito com o apoio de vocês, especialistas nos temas, para a gente dar um andamento necessário e provocar aonde realmente precisa ser provocado com propriedade. Eu acho que é isso. Os nossos documentos e questões são construídos a várias mãos justamente para a gente ter o argumento técnico, né? Porque a técnica tem que estar aliada à política e à ciência. Acho que esse é o nosso grande desafio para a Uberlândia, né? A ciência ser inserida no debate público. Então, quero agradecer a todos vocês pela presença na nossa audiência, a toda a equipe aqui da Câmara. Muito obrigada por estarem conosco até essa hora. E vocês gostariam de fazer mais alguma colocação, algum agradecimento? Só queria complementar o que a colega colocou, não ouvi teu nome. Taine. Eu esqueci de falar disso, dessa questão da participação popular. Isso é uma questão muito, 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 muito importante. Essas pessoas da periferia, essas pessoas, esses produtores rurais pequenos, eles precisam ser ouvidos. Essas pessoas têm, inclusive, soluções para os problemas que às vezes a gente não pensa. Que a gente, né, vem da academia, às vezes, com soluções super tecnológicas ou super complicadas, e essas pessoas ali na beira do rio, às vezes à beira desses conflitos, dessas questões que acontecem, eles conhecem soluções que a gente desconhece, de formas muito mais simples. Eles já preservam, muitas vezes, o meio ambiente,
né, sem saber com essa palavra, com essa forma. Então, isso eu queria reforçar, que essa é uma questão bem importante de colocar para pressionar o poder público. Sim, com certeza. Eu tive ótimas experiências, aprendi muito sobre sistemas agroflorestais com o pessoal da Câmara também, que trabalha agricultura familiar aqui na cidade. Então, esse é um ponto realmente muito importante, professora. Muito obrigada. Quero agradecer vocês imensamente e declaro por encerrada essa audiência pública. Muito obrigada a quem nos acompanha. Thank you.